hoje eu vim tratar de um tema aqui no canal que eu pesquisei bastante, procurei bastante e não consegui achar muita coisa útil, tá? Até achei um vídeo ou outro, mas sempre pela metade, um vídeo fala uma coisa, outro vídeo fala outra. Então eu resolvi dar aquela pesquisada, né? E achei umas formas de fazer o que eu estava precisando fazer, que é desabilitar a proteção em tempo real do Windows 10 e 11, já que alguns clientes meus eles têm outros antivírus, né? E eu, como eu fabrico softwares, eu tenho um sério problema com o antivírus do Windows que fica detectando meus códigos como maliciosos. Então no meu computador não adianta ter antivírus, porque eu fabrico softwares, eu preciso dos códigos e não tenho o que fazer. Tá? E aí eu precisava desabilitar de verdade a proteção em tempo real. E eu não conseguia, porque a Microsoft simplesmente me bloqueia. Tá? E nunca funcionou, não vai ser agora que vai funcionar, né? Mas enfim. Eu lembro que quando eu tratava de servidores no Windows XP, eu usava muito esse carinha aqui, ó, o gpedit.msc. Porque nos servidores a gente trata das regras do servidor em si, de backup, liga, desliga, parará, tudo por aqui. Criando regras, bloqueando regras, editando regras, tá? E aí eu lembrei desse carinha e falei, putz, vou dar uma pesquisada. Até achei uns vídeos aí bem legais, até bons assim, mas com conteúdo pela metade, sabe? Não sei se por falta de conhecimento ou não menosprezando ninguém, cada um conhece o que precisa conhecer, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas assim, às vezes a pessoa não precisou pesquisar a fundo como eu pesquisei, tá? Como eu precisei pesquisar, né? Desculpa, para chegar a um ponto onde eu realmente precisava bloquear praticamente a segurança do Windows inteira, já que ela não me dá segurança e ainda me bloqueia, tá? Aí o que acontece? Nessa parte aqui, vocês vão ali digitar o Windows R ou vão aqui no executar, né? Não sei se aqui não tem executar, tem que ser bandeira do Windows, letra R, tá? Vai aparecer esse carinha aqui. Vão digitar ali embaixo gpedit.msc e vai abrir esse carinha aqui. Lembrando, isso aqui só acontece se o Windows for, cadê? Pro, Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, tá? Até o Windows 7 e o Windows 8 tem que ser Pro e tem que ser Professional Windows 7, tá? Por quê? A diferença do Windows Home, qualquer versão, para o Windows Pro é justamente essa, tá? Não tem o editor de política de grupo, não adianta. Mas mais pro fim do vídeo eu vou passar uma forma também de se fazer isso com um ponto reg, até vou colocar ele na descrição aí para baixar, tá? Um editor, dá para fazer pelo editor de registro, porque tudo que você mexe aqui no gpedit, ele tá ligado ao registro. Cada chavezinha dessa aqui, ó, ela tá ligada ao registro, tá? Então, modificando o registro, você tem acesso em qualquer Windows. Porém, eu não recomendo, só em último caso mesmo, que ainda tem uma terceira forma de fazer, instalar o gpedit em qualquer versão do Windows, tá? Na versão Windows 10 Home, na versão Windows 10, Windows 11 Home, não tem problema, tá? E eu vou disponibilizar esse arquivinho também. É um arquivinho, foi criado pela própria Microsoft, tá? Então, se você quiser usar, eu usei no meu computador, eu recomendo.
não nesse, esse está com Windows Pro, mas eu tenho o computador da minha filha que está com Windows 11 Home, tá? Lembrando, meus Windows são originais, tá? Uma das poucas coisas do meu computador original Windows. E então assim, como para ela é um computador para jogo, para mim é para trabalho, o meu é Pro porque eu preciso, tá, de tudo isso, de GPedit, piriri pororó, e ela só joga, eu peguei uma versão Home. Mas a própria Microsoft disponibiliza esse arquivinho e eu peguei esse arquivinho e eu vou disponibilizar ele aqui também no canal, tá? Então, para início aí, o que a gente vai fazer? Abrir o GPedit. No GPedit, a gente vai procurar aqui, ó, lembra, sempre na configuração do computador, tá? Não do usuário, nós não vamos mexer na configuração do usuário. Configurações do computador, modelos administrativos, logo em seguida a gente vem aqui em componentes do Windows, tá? Eu vou dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês, se eu conseguir, né? Aqui, pessoal, tem duas áreas aqui dentro dos componentes do Windows que a gente vai mexer, tá? A primeira delas, na letra M aqui, ó, Microsoft Defender Antivírus. São pastas, tá, pessoal? A gente vai entrar pasta por pasta e vai fuçar nas funções. Então, lembra, configurações do computador, modelos administrativos, componentes do Windows, Microsoft Defender. Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, tá escrito aqui, desativar o Microsoft Defender Antivírus. O meu já está habilitado aqui porque já está feito, tá? Mas eu vou refazer para vocês verem os passos. Aqui é uma pegadinha, na verdade, da Microsoft, tá? Porque, ó, desativar o Microsoft Defender Antivírus. Vocês veem que isso está habilitado no meu computador. Dou 2 cliques aqui, abre uma janelinha, ó. Nessa janelinha aqui, eu tenho desativar o Microsoft Defender Antivírus. Ele vem como não configurado. Aqui eu tenho que habilitar. Tem uma caixinha aqui, ó, que vocês podem ler, tá? E aqui está descrevendo, ó, se você habilitar essa configuração de política, o Microsoft Defender Antivírus não será executado e não verificará os computadores, tá? Se você desabilitar ou desativar, você vai estar ativando. Então, presta atenção nisso aí, tá? Ativar, habilitar aqui, né, o desativar, dá um aplicar, um ok, habilitado. Aqui ele já não vai ter mais o Microsoft Defender Antivírus. Porém, o Microsoft Defender Antivírus não tem nada a ver com a proteção em tempo real. São duas coisas totalmente diferentes. Um é o antivírus e o outro é a proteção que fica rodando. O Defender Antivírus, na verdade, para mim nunca funcionou bem desde a época do... Apesar que eu sou contra qualquer tipo de antivírus, quem me conhece já sabe, né? Mas você provavelmente está vendo aí e não me conhece. Mas saiba, eu não gosto de vírus. Eu não falo para ninguém ficar sem antivírus. Por quê? Eu estudei vírus de computador a minha vida inteira, praticamente, desde 2001 eu tenho máquina virtual dentro da minha máquina. 2001 não, desde 2006 eu tenho máquina virtual dentro da minha máquina do XP para estudar vírus, de 98, de 2000, depois pulou para o 7, eu instalei a máquina virtual com o XP para estudar os vírus que já tinham, tá? Então assim, minha vida inteira foi estudar vírus. Eu nunca peguei nenhum vírus que eu não conseguisse resolver, tá? Já caiu uma vez um ransomware na minha máquina, perdi alguns arquivos, tá? Mas assim, a grande maioria dos arquivos eu consegui salvar. O grande problema desse ransomware não é que ele bloqueava os arquivos como todo mundo achava. Ele mudava a extensão, ele mudava o cabeçalho do arquivo, isso é tudo modificável. Mas na modificação, quando você vai retroceder para o arquivo comum, você acaba perdendo alguns arquivos.
que estavam gravados no HD no formato binário e de repente foi mudado para hexadecimal. E no retorno você tem a perca de alguns dados de cabeçalho, de finalização, e aí esses arquivos somem, tá? Então assim, esses eu realmente não consegui salvar. Um deles foi um banco de dados assim caro, muito caro, que eu tive que recomeçar, perdi, mas aprendizado, tá? Então, desativamos o Microsoft Defender Antivírus. Próximo passo aqui na mesma pasta, a gente tem um pouquinho para cima, proteção em tempo real, tá? 2 cliques para abrir, temos aqui já mesma coisa. Desativar proteção em tempo real. Dou 2 cliques no desativar proteção em tempo real. Aqui vai estar não configurado. Aqui do lado vai estar escrito, se você habilitar a configuração de política, a proteção em tempo real será desativada. Habilitar, ok. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou voltar duas pastas, tá? Para voltar aqui para os componentes do Windows. Ou eu poderia só ter clicado aqui, mas mostrando as duas formas. Agora, ao invés do Microsoft Antivírus, a gente vai procurar por Windows Defender Smart Screen, tá? O que eu fiz aqui? Eu apertei a tecla W, tá? Que nem eu fiz lá em cima, eu tinha apertado a tecla M. Ele vai direto para o W. Aí eu tenho mais... Eu posso ler aqui, né? Para ver qual que é o que eu estou procurando. Então, Windows Defender Smart Screen. Aqui eu vou entrar em Explorer. E essas duas regras eu vou desativar, tá? Essas duas regras do Windows Defender Smart Screen eu vou desativar. Isso aqui, na verdade, não influi tanto no primeiro processo. Porém, eles podem, na execução deles, fazer voltar o primeiro processo. E aí você vai continuar tendo problemas. Então, assim, eu, por minha experiência, já desabilito todos os 4, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Configurar controle de instalação. Ele vai vir por padrão não configurado. Nesse aqui, para eu desativar a configuração, eu tenho que realmente desabilitá-lo, tá? Então, clico em desabilitar, ok. Configurar Windows Defender Smart Screen? Não. Desativo, ok. Beleza. Feito isso, já é para ter sanado o problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pesquisar aqui por segurança do Windows e vou mostrar para vocês aqui que nessa parte ele já está desativado. Ó, proteção contra vírus e ameaças. Clico aqui, venho em gerenciar configurações. Esta configuração é gerenciada pelo administrador, ou seja, você não pode mais habilitá-la. Não tem como habilitá-la, a não ser que você volte lá e desabilite as duas primeiras opções. Aí você consegue. E ele vai voltar aqui normal. Tá? Você não desinstalou a proteção em tempo real nem nada. Aí tem a proteção fornecida na nuvem. Você pode simplesmente ignorar. Tá? Vai ignorando aqui, ó. Quando você voltar lá para o início, vai estar ok. Temos aqui também proteção de contas, que só vai estar funcionando se você entrar numa conta. Eu vou ignorar aqui também para não ficar aparecendo como zoado ali, né? Controle de aplicativos de navegação, também vou ignorar. Não quero nada disso, não preciso de nada disso. Segurança do dispositivo. Essa segurança do dispositivo aqui eu recomendo que vocês não ignorem, vocês configurem ela, tá? Porque aqui não se trata de software, sim de hardware. Então, assim, foi descoberto há uns 5 ou 6 anos, se eu não me engano, que dava para modificar via software os códigos de interação com o hardware, com o processador, com o BIOS, tá? Na verdade, sim, a gente já faz isso há muito tempo, mas não era uma coisa que ficava implícita, que ficava explícita no Windows versão XP para cima, o que a gente chama de
NT, né, versão NT do Windows. A gente tinha acesso a essas coisas no Windows 98, 95, que tinha acesso direto à programação do processador, tá? Por isso a gente tinha DOS puro naquela época. Hoje não existe mais DOS puro. Você tem um prompt de comando, ou seja, uma coisa que simula um comando direto para o processador. Mas quem faz esse comando para o processador é, na verdade, o software, tá? Mas dá para fazer, e essa segurança do dispositivo, ela bloqueia os núcleos do processador, ela isola os núcleos do processador para que isso não ocorra, tá? Então eu vou fazer aqui, que no meu ainda não fiz, é só habilitar ele aqui, vai estar ativo, quando eu reiniciar, ele já vai estar fazendo, tá? Por enquanto aqui ele vai continuar aparecendo assim. Então, a segunda opção que você tem é: Diego, eu não quero abrir o GPedit. Beleza. Eu tenho um arquivo aqui. Eu vou mostrar para vocês o arquivo, tá? Deixa eu procurar ele aqui. Essas são as 4 chaves que eu modifiquei ali, tá? No GPedit. Dentro de Hotkey Local Machine, isso aqui são chaves de registro, tá? Eu vou aqui no Windows R e vou escrever regedit. E vai abrir esse cara aqui, ó. Eu tenho as chaves: Hotkey Current User, Hotkey Classes Root, Current User, Local Machine, Users e Current Config. Aqui eu tenho as classes de root, que a gente não mexe, porque são atreladas às extensões dos arquivos, né? Na grande maioria, claro, tem bastante coisa ali dentro, mas a grande maioria do root são extensões de arquivos, são coisas que programas usam, então ali a gente costuma não mexer, porque dá muito problema e são coisas irreparáveis, tá? Current User são as coisas do usuário corrente, ou seja, o usuário que está ativo. Também não tem por que mexer nisso. User são todos os usuários da máquina, tá? Incluindo suas pastas, configurações e tal. Current Config, configuração corrente, ou seja, a configuração que está aberta aqui, tá? O que a gente vai usar é só Local Machine, ó, pode ver, Local Machine, Local Machine, Local Machine. Então são 4 chaves de 3 registros, né? São 4 registros de 3 chaves diferentes, tá? A primeira chave aqui, ó, Hotkey Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows Defender. Poderia fazer por aqui. Eu estou mostrando aberto o arquivo para vocês poderem ver que realmente o arquivo foi feito, escrito por mim, tá? Modificando somente o que eu propus a modificar. Vou até colocar ele aqui do lado, ó. E eu vou abrir aqui com vocês, tá? Então, eu venho aqui em Hotkey Local Machine, abro. Software, abro. Policies, procuro aqui. Policies, abro. Microsoft, só tem ela. Windows Defender, tá aqui o Windows Defender. Aí eu não abro, eu clico na pasta, tá? Quando é a última aqui, ó, eu clico na pasta. Windows Defender. Aqui, ó, eu vou até colocar porque só tá um aqui. Eu tenho aqui Disable Anti-Spyware. Tá aqui, Disable Anti-Spyware. The Word 01. Tá. Eu vou colocar esse segundo aqui, ó. Ah, não. Tá, aqui eu fiz errado, desculpa. Eu coloquei os dois porque eu não sabia se era anti ou anti. Agora eu sei, anti. Mas não tem problema. Eu vou criar de novo só para vocês verem, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui sem as aspas, tá? Ctrl C, direito, novo. Aqui eu coloco um The Word de 32, tá? O The Word de 32 é esse carinha aqui, ó. Olha lá. E coloco esse nome, tá?
Feito. Aqui ele aparece como 0, porque ele está desabilitado. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nele e mudar aqui para 1. Só isso. Olha lá, já está como 1. Está ativado. Essa chave tá com o nome errado, ela vai ser ignorada pelo Windows, tá? Eu só coloquei aqui porque para vocês verem que realmente não tem problema, que essa chave não vai fazer diferença alguma. Aí se eu voltar aqui, eu tenho aqui, ó, Hotkey Local Machine, que é a segunda, Software, de novo, Policies, novamente, só que agora eu vou em Windows Defender, não, aí eu vou em Windows Defender e ao invés de abrir, aqui clicar na pasta, eu vou abrir. E aqui eu vou em Real Time Protection. Aqui já tá? Disable Real Time Monitoring. B1. Beleza. Se não tivesse, ó, eu vou deletar para mostrar para vocês. Eu vou criar uma The Word 32. Vou copiar esse nome, sem as aspas. Vou renomear essa chave com o nome que está ali. E vou modificar ela, o valor dela para 1. Somente isso. Tá? E agora aqui no próximo, ó, vou voltar para Software, Microsoft, Security Center. Cadê? Security Center. Security Center. E aqui abro o Security Center, Feito. Aqui eu vou ter Disable AV Check. Tá aqui, Disable AV Check. Valor 1, valor 1. Então só para vocês verem que as chaves que estão aqui no arquivo que eu fiz, elas são exatamente as chaves que estão ali instaladas. Não tem mais nada. Se você quiser abrir o arquivo com o bloco de notas como eu fiz aqui, para dar uma olhada, vocês vão ver que só tem essas chaves aqui, tá? Beleza. Essa é a outra parte, tá? A terceira parte eu não vou poder executar aqui no computador, senão vai dar problema no meu computador. Mas eu vou mostrar para vocês como faz. No link aí embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um arquivo chamado gpedit.bat. Eu vou abrir esse carinha para mostrar para vocês exatamente o que tem aqui, tá? Cadê? Ó. Essas linhas que tem aqui são uma lista de pacotes da própria Microsoft, tá? Tanto que você vai ter que instalar pela internet, né? Com internet. Ele vai instalar o GPedit em máquinas que não tem GPedit, em máquinas com Windows Home, tá? Windows 10, Windows 11 Home Edition. Ou até aquela multilinguagem, um negócio assim, tem uma outra versão de Windows assim também, que não tem o GPedit. Então se você der o Windows R, gpedit.msc, e ele apareceu uma mensagem dizendo que esse programa não existe, ou que isso não é um comando do Windows, pode pesquisar que você está com uma versão Home, tá? E aí você baixa esse GPedit, que tem aqui na descrição. Você roda esse GPedit, mas não abre ele no... Você pode abrir para olhar, lógico, claro. Você tem que se certificar que está igual esse meu aqui, tá? Que é até, ó, o Disney é um programa da própria Microsoft para download e atualização de softwares instalados no seu computador, tá? Quem sabe fazer uso do Disney não passa mal. Rodando esse carinha aqui, você vai ter acesso ao GPedit na próxima inicialização da máquina. E você vai poder fazer as modificações direto pelo GPedit para não mexer no Regedit, tá?
Então assim, esse arquivo vai estar aí. É um arquivinho chamado gpedit.bat, tá? Bat é uma extensão do próprio Windows. Se você rodar, você segue aquele primeiro passo, tá? Se não, você pode simplesmente baixar também o arquivo .reg aí, desativar .reg, que é o que eu mostrei agora no segundo passo, tá? E aí você pode rodar ele e ele já vai fazer as modificações para você, tá? Bom, se te ajudou de alguma forma, se o conteúdo foi bom, eu peço aí encarecidamente para vocês darem um likezinho aí no vídeo, curtir, tá? Que ajuda bastante o canal e eu estou tentando crescer aqui, tá difícil. Mas eu vou começar a postar mais vídeos de ajuda com Windows, com softwares e tal, porque eu tenho bastante experiência para disseminar aí como professor, como técnico, tá? Então eu não só jogo, tá? São quase 30 anos aí de informática já, aos quais 18 deles foi como professor, 22 como técnico, né? Uma grande parte aí como um usuário bem avançado, tá? Mas é isso, espero que tenha ajudado aí, espero ajudar bastante gente, tá? E tamo junto.